Boa noite, que Deus te abençoe. O Evangelho virou uma grande fonte de lucro nos nossos dias. Canais com milhões de seguidores distribuem conteúdo com aparência de fé, mas carregado de mensagens que não vêm de Deus. A pessoa assiste, acha bonito, se emociona e nem percebe que está entrando num caminho de engano. O analfabetismo funcional no Brasil é tão grande que isso se reflete dentro das igrejas. Muita gente não consegue interpretar um texto simples e, por isso, terceiriza sua fé. E quando a fé é terceirizada, o coração fica vulnerável aos falsos profetas. Quem nunca viu aquela propaganda? Entre na corrente de oração, se inscreva no canal, participe do nosso propósito. Como se Deus realmente só respondesse quem fizesse um tipo de cadastro. E o resultado disso é um líder com o maior canal evangélico do mundo, mas com práticas totalmente fora da Bíblia. O brilho do número de inscritos esconde o veneno espiritual que está sendo pregado. E lembre-se, sem Bíblia, qualquer heresia parece a voz de Deus. O caso do bispo Bruno Leonardo é um exemplo claro disso. Ele bebe da fonte neopentecostal com foco em batalha espiritual exagerada, prosperidade e confissão positiva. Esse conjunto cria um tipo de espiritualidade bonita por fora, mas vazia por dentro. Cada vídeo, cada live e cada revelação alimenta pessoas que estão famintas, mas não são nutridas com a palavra de Deus, e sim com um tipo de sofisma. E quem não examina as escrituras acaba aceitando tudo que vem do falso profeta. É por isso que tantos milhões seguem sem questionar absolutamente nada. Eu quero ser bênção na sua vida. Tenho certeza que através desse canal, no meu canal do YouTube, Deus vai te abençoar muito. Eu declaro o éfata de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para, se você não se inscreveu ainda, aperta aqui, nessa palavra, inscreva-se. Escreva para você estar recebendo todas as bênçãos que eu liberar aqui como profeta. A Bíblia sempre advertiu sobre líderes que eram assim. Profetas enganadores arrastavam multidões porque ofereciam exatamente aquilo que o povo queria ouvir. Nos dias de Jesus, isso já acontecia. Em Atos, Simão, o mágico, encantava o povo com seus feitos antes de ouvir o Evangelho. O ser humano tem sede de espetáculo, então qualquer um que produz efeito emocional vira referência espiritual em nosso cenário brasileiro. E quando a emoção substitui doutrina, o erro entra pela porta da frente, e aí é inevitável. Muitos desses pregadores usam uma linguagem motivacional, cheia de frases de impacto e discursos emocionais. É chave da vitória, ativação profética, palavra direcionada, tudo em cima de técnicas que estimulam a resposta emocional da audiência. Parece até que é fé, mas é só oratória bem montada. É o tipo de discurso que faz a pessoa sentir algo muito forte, mas não leva ao arrependimento, que era a tônica dos evangelhos. E quando não há confronto com o pecado, o que sobra é apenas empolgação religiosa e também entretenimento. Outro recurso comum são estratégias psicológicas que mexem com a mente do público. Falam no tom certo, na hora certa, com pausas calculadas para gerar um tipo de impacto. Sabem exatamente como criar um ambiente emocional que faz a pessoa confiar sem perceber. Você que levantou a mão, que fez assim, ó. Você, senhora, existem pessoas que Deus não permitiu que saíssem da sua vida por um motivo. Pergunte qual. Salmo 23, Deus diz assim, ó. É a senhora que diz assim, Salmo 23 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso explica por que tantos testemunhos emocionantes surgem nesses momentos específicos. A pessoa não encontra a verdade da palavra de Deus, mas uma experiência que soa como se fosse espiritual. É como seguir um sentimento no lugar da Escritura, e nossos sentimentos não podem validar as Escrituras. Esse tipo de teologia distorce completamente o evangelho. Prosperidade, batalha espiritual exagerada e decretos viram praticamente o foco central das pregações
desses falsos profetas. Fala-se de dinheiro, revelações, cura, mas quase nunca se fala de Cristo crucificado. O que parece é que é uma fé construída para agradar o ego humano. É uma fé praticamente construída para agradar o seu ouvido. E isso seduz muito porque o coração gosta de promessas que são mais fáceis. Mas um evangelho que não confronta o pecado não transforma ninguém, ele só entretém, essa é a verdade. E esse bispo Bruno Leonardo tenta amenizar essas críticas dizendo que não é sobre religião, é sobre Deus. Essa frase até parece que é bonita, mas é extremamente perigosa, porque todos os homens de Deus na história afirmaram suas doutrinas com clareza. Quem esconde suas crenças geralmente quer evitar algum tipo de confronto. É tipo falar de Deus de maneira mais genérica para servir ao maior número de pessoas possível. Mas o evangelho nunca foi genérico. O evangelho sempre foi direto, claro e exclusivo. Então, parece que ele passa pano para algumas religiões. Jeremias enfrentou exatamente isso. Os falsos profetas da época diziam: vai dar tudo certo, Deus prometeu paz e tudo mais. Enquanto Jeremias alertava sobre juízo e arrependimento. E o que parece é que esses falsos profetas suavizavam a mensagem para conquistar as pessoas ou seus seguidores. Deus falou para Jeremias que não havia enviado aqueles profetas. Eles falavam de sua própria imaginação. Hoje a história se repete. Só mudaram as roupas, os cenários e os equipamentos de filmagem. Mas o engano continua do mesmo jeitinho. Paul Washer resume isso perfeitamente quando ele disse que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. E essa frase explica muita coisa. Se a pessoa não quer ouvir o evangelho, não quer ter arrependimento nem santidade, ela vai acabar seguindo quem também não prega nada sobre isso. O falso profeta encontra público exatamente entre aqueles que querem promessas rápidas. Essa teologia do bispo Bruno Leonardo foi feita para massagear o ego, assim como a teologia do David Leonardo. Outra dificuldade é a crença em maldição hereditária, algo que a Bíblia derruba claramente em Ezequiel capítulo 18. Ele também ensina sobre demônios territoriais, outra ideia sem base bíblica. Então isso aqui é a teologia desse bispo. Lembre-se, em Cristo não existe mais maldição hereditária. Roupa rasgada, se tu soubesse, você não deixava na tua casa. Você não deixava. Isso atrai um espírito de trevas. Eu acho que, se você quiser que eu falo o nome. Isso atrai um espírito de trevas que não deixa a casa prosperar. Ela atrai para dentro de casa um ser maligno chamado mulambo. Isso impede da pessoa prosperar. E essa teologia dele cria uma atmosfera de medo, como se o cristão estivesse sempre preso por forças invisíveis. Assim, a pessoa passa a acreditar que só será livre através daquele ministério profético. É uma dependência emocional que pode causar grandes males. E por incrível que pareça, esse tipo de movimento herético não acontece somente com esse bispo. Temos exemplos como a apóstola Sol, que chegou a afirmar ser a mulher de Apocalipse 12. Esse tipo de declaração coloca o líder no pedestal espiritual, quase como se fosse um panteão da fé. E o pior é que milhares de pessoas acreditam nessas frases e nesses ministérios proféticos. Avós, pais e jovens consomem esse tipo de conteúdo diariamente. O que era para ser familiar se transformou em um tipo de confusão teológica alimentada pelas redes sociais. É a fé sendo moldada por quem fala mais alto, não por quem fala a verdade bíblica. É por isso que ele tem milhões de seguidores. E a Bíblia condena claramente práticas de adivinhações e misticismo. Em alguns casos, esse bispo até consultava os espíritos, colocando um tipo de farinha na mão das pessoas e adivinhando o futuro. Só que a Bíblia condena claramente práticas de adivinhação e misticismo. Deuteronômio, capítulo 18, proíbe consultar mortos, agouros e qualquer tipo de feitiçaria. Mesmo assim, líderes modernos usam objetos como farinha para revelar o futuro das pessoas. Só que isso é completamente antibíblico. É o mesmo tipo de prática que Deus condenou no Antigo Testamento.
Por que tanta gente cai nisso? É porque os falsos profetas prometem o que o coração deseja: dinheiro, cura, portas abertas e prosperidade. Quem não quer ouvir sobre essas coisas é o atalho espiritual perfeito. Em vez de carregar a cruz, a pessoa recebe uma promessa pronta do profeta. E Paulo já dizia sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que muitos buscariam mestres segundo suas próprias vontades. Então o que parece é que a verdade não atrai tanta gente quanto o conforto espiritual. E falsos profetas sabem entregar conforto como ninguém. Isso é muito típico no meio neopentecostal. Desde a época de Cristo, esse tipo de líder já aparecia. Jesus advertiu sobre eles em Mateus capítulo 7, lobos vestidos de ovelha. Em Atos, temos Simão, o mágico, encantando o povo com seu poder. Ele se apresentava como alguém especial e muitos acreditavam. A história é repetitiva. Pessoas carismáticas com discurso forte que sabem como ganhar seguidores. A embalagem muda, mas o veneno é o mesmo. O pecado humano continua sendo terreno fértil para o engano. E podemos ver isso nas pregações desse bispo. E nos primeiros séculos da igreja, os gnósticos afirmavam ter conhecimento secreto, algo que só eles podiam acessar. Hoje, vemos a mesma coisa. Código espiritual, mistério revelado, senha do céu. É sempre um segredo que só o líder possui. Isso, na verdade, acaba criando um tipo de dependência e sensação de superioridade espiritual. Na Idade Média, as indulgências se tornaram outro grande engano. Venderam perdão, venderam salvação, esperança. O povo simples em Bíblia acreditou em tudo. É impossível não ver o paralelo com campanhas de oferta, propósito e desafio de fé que acontecem hoje. Trocam o arrependimento por um ritual financeiro. E onde há vendedor da fé, existe um falso profeta. Pode anotar aí, quem está falando é profeta. 2025 será o ano do nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Na Reforma, Lutero e outros reformadores levantaram a Bíblia e desmontaram esses abusos. Devolveram a Escritura ao povo e denunciaram erros que estavam escondidos por séculos. Por isso, hoje, falsos mestres evitam colocar a Bíblia no centro. Eles sabem que quando o povo começa a ler a Escritura de verdade, o engano perde completamente a força. Então, eles têm que dizer que o ministério profético deles é completamente digno e aceito por Deus, mas a verdade não é. No século XX, o neopentecostalismo trouxe ênfase muito exagerada em milagres, prosperidade e guerra espiritual, ou batalha espiritual. Muitos bispos e pastores começaram a deixar a doutrina bíblica e começaram a construir ministérios baseados em experiências e não na Escritura. A fé virou praticamente um tipo de espetáculo e entretenimento, e o culto virou um palco, e é desse ambiente que surgem muitos pregadores atuais, inclusive o Bruno Leonardo. A teologia fraca encontrou plataformas gigantes nas redes sociais, a combinação perfeita para formar celebridades religiosas. Com a internet, a influência desses líderes explodiu completamente. Eles dominaram técnicas de comunicação, engajamento e até de emoção. E suas lives são pesadas para gerar impacto. Cada pausa, cada gesto, cada frase é cuidadosamente estruturada. Não é nada espiritual, é apenas produção. E o que parece é que a fé virou um tipo de conteúdo viral. E quando o evangelho vira um conteúdo comercial, daí perde completamente a sua essência, porque deixa de transformar e passa apenas a entreter as pessoas. E o púlpito acaba virando palco digital. Eles também se apresentam como pessoas simples, humildes, próximas do povo, mas quando analisamos suas doutrinas, vemos que não tem compromisso com a Escritura. E você pode perceber que o centro deixa de ser Cristo crucificado e passa a ser aquilo que as pessoas querem ouvir. E quanto mais centrado no homem, mais o povo aplaude, porque um evangelho que agrada a carne sempre terá mais views. Isso é inevitável. Um recurso poderoso é o apelo emocional constante. Você pode ver na fala do bispo Bruno Leonardo, em suas lives, em suas orações. A verdade gera arrependimento e não entretenimento. É por isso que tantos líderes
focam na emoção. É mais fácil fazer chorar do que fazer nascer de novo. Claro que é obra do Espírito Santo, mas a palavra que transforma. É bem mais fácil produzir lágrimas do que santidade. E é aí que entra outra estratégia. Objetos, correntes, campanhas, propósitos e rituais simbólicos. E tudo isso cria uma sensação de que Deus age por meio dessas fórmulas. Farinha, sal, água, propósito da madrugada e por aí vai. E a consequência disso tudo é devastadora. Famílias inteiras abandonam igrejas saudáveis para seguir doutrinas estranhas, como do bispo. O evangelho é diluído em frases motivacionais. A mensagem da cruz é trocada por promessas fáceis. E quando a verdade finalmente aparece, muitos já estão envolvidos emocionalmente que não conseguem mais enxergar o erro. É como viver num quarto escuro por tanto tempo que a luz começa a doer. E o que parece é que a única solução continua sendo a mesma de sempre, gente. Voltar para as Escrituras, que era o lema da Reforma Protestante. Só a Escritura tem poder para expor o erro, revelar a verdade e libertar o pecador do engano. Quando o crente lê a palavra com seriedade e com o espírito completamente sincero, nenhum discurso emocional consegue permanecer. A luz da verdade dissolve a escuridão da mentira. O Espírito Santo ilumina o coração e abre os olhos. Sem a Bíblia, o povo perece. Com Bíblia, o povo desperta, assim como foi na Reforma. Então, a história comprova isso. Onde a Bíblia é aberta, falsos profetas perdem força. Onde a Bíblia é ignorada, eles se tornam autoridades espirituais. Então, cada geração produziu seus enganadores, mas nossa geração tem algo a mais: as redes sociais. Agora, o mundo inteiro pode ser enganado ao mesmo tempo. A mentira ganhou câmera em HD, cenário bonito e alcance global. O palco ficou maior, mas o veneno continua igual. Mas a verdade permanece firme. Deus não muda. Sua palavra também não muda. E o evangelho também não mudará. O povo pode aplaudir, os números podem crescer, os algoritmos podem ajudar, mas no fim, todo falso profeta será julgado. Abra sua Bíblia. Examine tudo, retenha o que é bom e rejeite o que é falso. Então, tome muito cuidado com esses falsos profetas que estão surgindo na igreja evangélica. E o bispo Bruno Leonardo é um deles. Que Deus te abençoe.